A atividade sumiu. Ah, não acredito. Ai, que glória a Deus. Estão vendo minha tela? Sim. Ótimo. Sim. Vamos lá. Não, tô vendo nada. Tá vendo não, Catarina? Não. E agora? Catarina, você clicou em alguém? Se você clicar, fica na pessoa. É só você clicar no Vitor. Mas tava no Vitor. Agora deu. Mas tá vendo? Agora? Então, Ah, então tá. Número 34, né, meninos? Sim. Vamos lá. Aí, lê pra gente, por favor, o 34. Liga o microfone, não esqueça. Será que deu problema no microfone dele? Lê pra gente, Angelina. Catarina, você lê pra gente, então, por favor? o número 34? Isso. Tá. Escreva os divisores de 24 e os de 23. 36. É, desculpa. Vamos 36. lá. Divisores de 24, gente. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Tranquilo? Sim. Os divisores de 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Tranquilo? Sim. Vamos responder as questões. A. Quais números são divisores comuns de 24 e 36? Os comuns são, que aparece tanto em 24 como em 36. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Tranquilo? Sim. B. Qual que é o máximo divisor comum, ou seja, o MDC de 24 e 36? O maior divisor comum desses dois números, qual o número que é? O 12. 12. Tranquilo? Sim. O 35, determine, letra A, o MDC de 40 e 16. Para mim fazer o MDC de 40 e 16, eu tenho que fazer os divisores de 40 e os divisores de 16. Fazendo os divisores de 40, eu vou encontrar 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Ou seja, todos esses números dividem por 40. 40 divide por todos esses números. Os divisores de 16. 1, 2, 4, 8 e 16. Qual que é o maior divisor entre esses dois números? É o número 8, tranquilo? Sim. Sim? B. O MDC de 21 e 28. Para mim fazer o MDC de 21 e 28, eu tenho que fazer os divisores de 21 e os divisores de 28. Os divisores de 21 são 1, 3, 7 e 21. Os divisores de 28 são 1, 2, 4, 7, 14 e 28. O maior divisor comum entre esses dois números é qual? É o número 7, tranquilo? Sim. C. O MDC de 15, 20 e 30. Os divisores de 15, 1, 3, 5 e 15. Os divisores de 20, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. E os divisores de 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Se eu fizer o MDC de 15, 20 e 30, o maior divisor comum dos três, eu vou achar quanto? 5, tranquilo? Sim. Eliano, está parecendo que está gravando a aula aí em cima? Sim. Tá. Ótimo. Tá. 36. Lê pra gente, por favor, Marieta. Tá.
Em um evento, serão distribuídos 80 bonés e 120 chaveiros. Para facilitar a entrega desses itens, o organizador montará caixas com a mesma quantidade de brindes em cada uma, sem deixar sobras. Cada caixa deverá conter apenas um tipo de brinde, sabendo que ele deve usar a menor quantidade de caixas, mas contendo a menor quantidade de... Contendo maior quantidade de brindes, em cada uma delas. Responda as questões. Quantos brindes devem ser colocados em cada caixa? Gente, de acordo com as informações, para a gente determinar a maior quantidade de brindes em cada caixa, precisamos calcular o NDC de 80 e 120. Olha os divisores de 80. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80. Os divisores de 120, que são os chaveiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 e 120. Se observar, o divisor comum de 80 e 120 é o número 40, certo? Então, devem ser colocados 40 brindes em cada caixa. Isso significa que serão montadas caixas contendo 40 bonés e outras caixas contendo 40 chaveiros. Tranquilo? Sim. Ótimo. A letra B. Quantas caixas serão utilizadas para guardar todos os brindes? Para mim saber o total de caixas, você vai ter que dividir. É, Sabendo que serão colocados 40 brindes em cada caixa e o total de boné são 80, 80 dividido por 40 vai ser duas caixas de boné. São 120 chaveiros. 120 dividido por 40 são três caixas para guardar os chaveiros. Como são duas caixas de boné e três chaveiros, no total serão quantas caixas? Cinco caixas, correto? Sim. Ótimo. Ô tio, o Ah, João Pedro disse que a internet dele estava ruim e pediu para você esperar. tá. A gente vai fazendo a correção, porque aí depois ele pega a correção no começo com a gravação. Porque eu tenho que explicar o próximo conteúdo ainda hoje, certo? Tá. Sim. Olha Sim. só. Pretende-se dividir duas cordas em pedaços de mesmo tamanho, cujo comprimento seja o maior possível. Se uma corda tem 144 metros de comprimento e a outra tem 96 metros, qual será a medida de cada pedaço da corda? Meninos, para mim saber a medida de cada pedaço da corda e a maior pedaço possível, eu tenho que fazer os divisores de 144 e os divisores de 96 e achar o maior divisor comum entre esses dois números. Olha, alguém está pedindo para entrar. É o João Pedro. Bom dia, João Pedro, tudo bem? Vamos voltar aqui para a correção. Só um minutinho que a internet está lenta hoje. Vamos achar aqui, ó, os divisores de 144. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72 e 144. Os divisores de 96. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96. Correto? Para mim fazer o MDC de 144,96, eu tenho que achar os divisores comuns. Quais são os divisores comuns? Qual que é o maior divisor comum entre 144 e 96? É o número quê? 48. Assim, cada pedaço da corda deve ter 48 metros de comprimento, correto? Sim. Ô tio, Ótimo. o João Pedro tá Oi. perguntando qual que era o código. Quem? O João Pedro acabou de perguntar qual que era o código. Uai, mas ele entrou? Como é que ele Eu, hein? saiu? Não, ele não saiu não. João Pedro, você tá na sala? É esse daí. João Pedro, bom dia. Deu certo? Ele ainda... É porque a internet dele tá ruim. Aí, ó. Meninas, Pronto. coloquem.
Presença aqui do lado, viu? Ó, o João Pedro tá participando. Vamos lá. Vamos lá, números primos e compostos. Leia o texto a seguir. Por Tio, favor. que Oi. é o livro? Caderno de atividades. Ah, tá bom. Página 28. Conseguiu aí, João Pedro? Sim, Abriu na página 28? sim, já tô na página. Então lê, por favor, 38 pra gente. Pitágoras fundou por volta de 540 a.C. uma escola voltada aos estudos da filosofia, ciências naturais e da matemática. Tal escola reuniu muitos discípulos interessados naqueles temas. Os pitagóricos Pitagóricos. desenvolveram estudos matemáticos da melhor qualidade. Foram eles, por exemplo, que descobriram os chamados números perfeitos e números amigos. Tem que ler o de baixo Sim, por também? favor. Os números perfeitos são iguais à soma de seus divisores, com exceção eles próprios. Por exemplo, 6 é um número perfeito, pois a soma dos seus divisores é 1, 2 e 3, igual a 6. Com base nas informações dadas, verifique-se os números 28 e 56 se são perfeitos. Então vamos lá. Para a gente saber se o número é perfeito, a gente tem que somar todos os seus divisores, tirando o próprio número e ver se o resultado vai ser o número, certo? Pediu para fazer isso com 28 e com 56. Primeira coisa, eu tenho que achar os divisores de 28. O divisor de 28, 1, 2, 4, 7, 14 e 28. Aí eu vou somar todos esses divisores, só que eu vou tirar o 28, eu não vou somar o 28, eu vou somar até o 14. Somando 1, 2, mais 4, mais 7, mais 14, eu vou encontrar quanto? 28, certo? Então, 28 é um número perfeito, certo? Tranquilo? Sim. Olha o 56. Vou achar todos os divisores de 56. 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 e 56. Eu vou somar todos esses divisores, tirando o 56, certo? Eu vou tirar o 56. Na hora que eu somo todos esses divisores, eu vou achar 64. 64 é diferente de 56. Então, 56 não é perfeito. O único perfeito é quem? 28, tranquilo? Sim. Pode continuar? Pode. Laureane, 39, por favor, lê pra gente. O quê? Sim, pode. Ô tio, Tá. Resolva as perguntas a seguir. O que é um número 39. primo? De que? Dê um exemplo. Apenas dois. eu posso Oi, ler o pode meu? ler, João Pedro. O número que divide por 1 é o próprio número. Exemplo 3. Isso. É o número que apresenta dois divisores distintos, o 1 e o próprio número. Exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. Tranquilo, meninos? Posso falar a minha resposta? Pode. Sim. É um número que só pode ser 1 dividido por e 1 e 3. Exemplo. 3, 1 e 3, né? Exemplo. É primo. 3 é primo, já que pode ser Por dividido 1 por e 1 por e ele 3. mesmo. É. Olha só, o que é o número composto? Dê exemplo.
Número composto, gente, é que apresenta mais de 2 divisores. Quem tem mais de 2 divisores é o número composto. Os números compostos podem ser 1, 2, ou 4, 8 e assim por diante, tranquilo? Sim. Sim. Tranquilo. Número 40. Alguém lê para o professor, por favor? Posso ler? Pode. Preenchemos as casas vazias da tabela abaixo, com o produto dos números que estão sombreados na mesma linha e na mesma coluna da casa vazia a ser preenchida. Quantas dessas casas conterão números primos? Na hora que você preencher com a multiplicação aqui, ó, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 5, 1 vezes 7, 1 vezes 11, 1 vezes 13, 2 vezes 1, 2 vezes 2, vocês vão achar quantos números primos, gente? 6. Quanto? 6. São 12 números primos. 12? Por quê? Ó, 1 vezes 2, 2. 2 é primo. 3 é primo. 5 é primo. 7 é primo. 11 é primo. 13 é primo, ok? Sim. Aí, de novo, 2 vezes 1, 2. Também é primo. 3 vezes 1, 3. Também é primo. 5 vezes 1, 5. Também é primo. 7 vezes 1, 7. Também é primo. 11 vezes 1, 11, que também é primo. 13 vezes 1, 13, que também é primo. Então, no total, são quantos números? 12. Serão os números aqui, ó, dessas colunas, dessa aqui, ó, e dessa fila aqui, ó. Correto? Tranquilo? Tranquilo. Escreva o menor número primo divisor de 1245. Qual que é o menor número primo divisor de 1245? 3. 3. Que ele divide por 3. De 786? 2. Porque é par. E de 77? 7. 7. Escreva os 10 primeiros termos da sequência dos números primos. Os 10 primeiros termos da sequência dos números primos são quais? 2, 3, 5, 2, 7, 11, 7, 13, 11, 17, Vai devagar. 19, 3, 3 Cada um de uma vez, espera aí. É cada um de uma vez. 23 e 29. Pois eu 29. Ok. A. Veja como Lucas procedeu para verificar se 127 é primo ou composto. 127 dividido por 2, 63,5. Por 3, 42,3. Por 5, 25,4. Por 7, 18,1. Por 11, 11,5. E por 13, 9,8. Note que ele dividiu 127 pela sequência dos números primos e registrou o quociente, considerando uma casa decimal. Esse procedimento deve ser realizado até que o quociente seja um número natural. Nesse caso, dizemos que 127 é composto, ou que o quociente seja um número decimal menor do que o divisor. Nesse caso, dizemos que 127 é primo. De acordo com essas informações, Lucas pode concluir que 127 é primo ou composto? é primo. É primo. Por quê? Porque o quociente 9,8 é o menor do divisor 13. Os quocientes que ele registrou são todos números decimais. Tranquilo? Sim. Sim, eu posso ler a minha, tio? Pode. 127 é um número primo, pois possui apenas 2 divisores, e 1 é o próprio número, 127. Ótimo. Tio, o meu ficou igual ao do João Pedro. Ótimo. Ó. Utilizando os mesmos procedimentos, verifique se os números 47 e 123 são primos ou compostos. Se preferir, utilize a calculadora. Vai pegar 47 por 2, por 3, por 5, por 7. E a gente pode perceber que 47 é um número o quê? Primo, tranquilo? Sim. 47. Não. Ah, tá certo. Na hora que eu fizer 123 por 2, vai dar um número decimal. Porém, se eu fizer 123 por 3, eu vou achar 41. Logo,
O 123 é um número o quê? Composto, tranquilo? Super leilão, ok. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Ótimo. Favorável. Qual que é a Número resposta? 47 é primo e 123 é composto. Tá, 47 é primo. E 47 é 123, primo. e 123 é composto. Meu Deus, esse torneio é um chato, hein? Pronto? Sim. Analise os números. Pronto? Sim. Analise os números do quadro e indique quais são primos e quais são compostos. 107, 23, 35, 17 e 54. Para isso, eu vou ter que achar os divisores de cada um. Os divisores de 107, 1 e 107. Os divisores de 35, 1, 5, 7 e 35. Os divisores de 54, 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 e 54. Os divisores de 23, 1 e 23. Os divisores de 17, 1 e 17. Se eu observar, os números primos são 107, 23 e 17. Tranquilo? E os compostos são 35 e 54. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Ótimo. Ao número 44, decompõe os números a seguir em fatores primos. Eu vou ter que fazer aquela divisão. 72 por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, 72 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Tranquilo? Sim. Tranquilo. 150 por 2, 75. Por 3, 25. Por 5, 5. Por 5 e 1. Então, 150 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. 2.310 dividido por 2.155 por 3, 385 por 5, 77 por 7, 11, 11 por 11, 1. Então, 2.310 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11. Tranquilo? Sim. Tranquilo e favorável. Ótimo. 441 por 3, 147 por 3, 49 por 7, 7 por 7, 1. Então, 441 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 7 vezes 7. Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Tranquilo. 45. Qual é o número cuja fatoração em números primos é 2 vezes 3 vezes 3 vezes 11 vezes 3? 13. Meninos, é só fazer a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 11, 198. 198 vezes 13, 2.574. Vocês fizeram a multiplicação? Sim. Ótimo. 46. Assinale a alternativa cujo número está representado pela decomposição de fatores primos. A letra A não é decomposição de fatores primos, porque o último número que aparece aí é 9. 9 não é primo, certo? Certo. A letra B também não é, porque o último número que aparece é o 15. E 15 não é primo. A letra C já é, porque 3 vezes 7 vezes 7 vezes 11. Todos esses números são números primos. Então, a letra correta é a letra C. A letra D não é a correta, porque a letra D aparece o 10. E o 10 não é primo, correto? Correto. Ô tio, no quadrado eu coloquei 3 vezes 7 vezes 7 vezes 11. Tinha que Isso, que é a colocar letra alguma C, não coisa? é? É. Uhum. Eu ia Meninos, deixar. pega a apostila agora pro professor. Apostila na página 55. Hoje não vai dar aula de português? Vai, às 10. Vai. 10h30. Ah, tá. Que página? Mas a aula de Página 55. Página 35? 55. 55. Beleza. Vai.
Eu não paro de você já. Só um minutinho que vai abrir aqui, porque tá lento hoje, tá? Tá. Nossa, em casa a internet tava demorando muito pra entrar aqui. E olha Nossa, que tá muito lento hoje. Nossa, Muito e lento. olha que, e sério? olha que a internet aqui é 200 mega. Não, Ó, eu só entrei e já foi. nossa, Rapidão. aqui tá muito lento. Estranho. O tio Oi. é qual? Internet. A Eu minha? não esqueci. É Algar, sei lá o que é. Algar. Ah, não sei se a minha foi esse, é porque o problema tá no negócio mesmo. A minha é Algar. Nossa, a Vamos lá, internet aqui tá meninos. muito. A gente vai começar o nosso estudo de ponto, reta e plano. O João Pedro, você pode ler os objetivos pra gente, por favor? Não é página 55? Na página Tá. 55. Objetivos. Nesse capítulo, você vai conhecer os elementos primitivos da geometria, ponto, reta e plano. Além disso, vai aprender a identificar ponto, reto, segmento, de reta, semi-reta, plano e ângulos, bem como verificar a vista lateral, frontal e superior. Olha que interessante quando fala os elementos primitivos da geometria. O que é uma coisa primitiva, gente? Não lembro. Primitiva é uma coisa que vem primeiro. Que veio primeiro nas geometrias para a gente estudar foi o que? O ponto, a reta e o plano. Então você tem que conhecer e diferenciar o que é um ponto, uma reta e um plano, certo? Certo. Certo. Catarina, começa a ler para a gente, por favor. De muitas? Isso. Tá. Muitas das técnicas utilizadas para desenhar dependem de conceitos de matemática. Você sabia? A geometria é a parte da matemática que estuda as formas e os elementos que as compõem. O ponto, a reta e o plano são conceitos primitivos, aceitos sem definição. Nesse quadrinho, lê para mim o que significa geometria, a palavra geometria, Catarina. Tá. A palavra geometria é a união das palavras gregas geo, que significa terra, e metria, que significa geometria. Não, que significa medida, desculpa. Geometria significa, então, medida da terra. Ótimo. Olha só, nessa primeira figura, os pingos da chuva nos dão a ideia de ponto. Uma rua sem curvas nos leva à ideia de reta. A superfície do chão lembra um plano. O que mais no nosso dia a dia dá ideia de ponto, gente? Sei não. Como Pensa. assim? Não sei. Não sei. Uai, a ponta de um lápis me dá ideia de ponto. A ponta de uma caneta me dá ideia de ponto. Isso não é um O que mais? plano. Tá. Hã? Olha aí na casa de vocês, me fala alguma coisa que dá ideia de ponto. Uma canetinha? A Não ponta sei. de uma canetinha? Sim. O que mais? Eu ia falar uma garrafa d'água, mas A Canetão, tampa da garrafa d'água? Ok. Ponta de canetão? uma pilha? Ponta de Pilha? canetão? A ponta da pilha? Sim. Uma borracha em forma de Uma círculo? borracha? Sim. Hã? Uma borracha em forma de círculo, sei lá. Uma borracha? Sim. E de reta, Ponta de uma gente? tesoura? A ponta de uma Reta? tesoura e uma reta? O Uma celular? capa Uma de régua. livro? Um celular, uma régua, o que mais? Um Uma capa de notebook? livro? Notebook dá ideia de plano. Ah, tá. Uma porta? O negocinho do mouse pra mexer? Não. Deixa eu te falar, a porta, sabe aquele portal lá em cima? Hã? Na porta, sabe o portal lá em cima? Ah, sim. Aquele portal lá em cima da porta dá ideia de reta. A porta em si te dá ideia de plano. Plano é uma coisa como se fosse a tampa da mesa, o tampo de uma
de uma capa do cadeira, caderno. Ô, tio, capa do a, caderno, de um livro, da corredor? apostila. Oi. a impressora da ideia de reta? A impressora? A tampa de cima. Aqui, tipo. A sua impressora é daquelas compridas, João Pedro? Pera aí, A deixa eu minha é. mostrar aqui. Ô, Vitor, Aqui. Tá em outro lugar. Mas tem Eu um não corredor. sei. Tá Peraí. mostrando. Eu vou mostrar. Deixa eu ver. um corredor Lá. da ideia. Calma. Só um Aqui, minutinho, João aqui. Pedro. Aqui, ó. Peraí que tá abrindo o meu Meet Tá aqui. bom. Essa tampa da reta. Eu só não tô com a câmera ligada porque eu tô morrendo de sono. Peraí. Essa tampa. João Tem ali? Pedro. A sua impressora, essa parte de frente da ideia de plano. Ah, E a minha? Também. Essa. Vocês têm que pensar que ponto é um pinguinho, a reta é a reta mesmo e plano é uma superfície, certo? Aham. certo. Vamos continuar, meninos. Tá. Só um minutinho. Tem internet. Mano, que sono! Imagina, eu acordei Não. 6h50. Pareceu dentro pra escola mesmo, uai. Olha só. Só um minutinho. Vamos continuar. Então, vamos lá. Ponto. Um ponto pode determinar a localização de algo. Ele é adimensional, ou seja, não tem dimensão. Por isso, não pode ser medido. Ponto não tem dimensão. Já marque isso aí para mim, por favor, na apostila. Representamos um ponto com a marcação da ponta do lápis sobre o papel e nomeamos com letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, ponto é marcado com lápis ou uma caneta, com a ponta do lápis e uma caneta, e é nomeado com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Tranquilo? Sim. Reta. Reta é uma linha não curva infinita, ou seja, não curva, não pode ter curva. E ela é infinita, não tem começo e nem fim. A reta tem uma única dimensão, o comprimento. Por isso, dizemos que ela é unidimensional. Toda reta é ilimitada nos dois sentidos, ou seja, não tem início e nem fim. Tranquilo? Uhum. Sim. Para representá-la no papel, traçamos parte dela como uma linha reta, com auxílio de uma régua ou um esquadro. Na representação, indicamos que a reta é infinita por meio de uma seta em cada uma das extremidades e nomeamos duas formas. Olha só, essa primeira aqui, ó, representação da reta R. Geralmente eu represento a reta por letra minúscula no nosso alfabeto. Tranquilo? Não. Tranquilo? Aham. Ô, tio. Não, entendi nada. Eu também não entendi. Hã? Eu não entendi. Gente, a reta, quando ela tá com um tracinho aqui, ó, com a setinha no começo, tá vendo essa setinha aqui? Sim. Sim. E essa daqui? Quer dizer que ela é infinita, tanto para a direita como para a esquerda, que ela não tem fim. Mas eu represento na apostila, no caderno, só um pedaço dela. Mas essa setinha aqui, tanto na esquerda como na direita, fala que ela representa que ela é infinita, correto? Sim. Sim. Para mim representar uma reta, eu posso representar por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, essa reta aqui é a reta R. R minúsculo, tranquilo? E eu posso representar também por dois pontos que pertencem a ela. Por exemplo, dentro dessa reta, eu vou marcar o ponto A e o ponto B. Então, eu posso chamar essa reta de AB ou de BA, tranquilo? Sim. Ou por Mas elas Ô, continuam. tio. Se tiver esses Oi. pontos no meio da linha, elas vão ser infinitas do mesmo jeito? do mesmo jeito. Tá vendo a setinha aqui? Ô, tio. Oi, João Pedro. Que dia que nós vai começar a nova apostila?
Depois, acho que semana que vem. Ah, tá bom. Posso continuar? Pode. Pode. Olha só. Aí vem, desenhe uma reta seguindo as instruções. Com um lápis, marque 2 pontos. Vocês vão marcar 2 pontos. Utilizando a notação do ponto, nomeie cada um. Vocês vão colocar o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Use a régua para traçar uma linha reta que passa pelos 2 pontos e nas extremidades. Coloque as setas. Façam para mim uma reta aí numa apostila, por favor. Estão fazendo? Sim. Ótimo. Reto desse jeito que tá aí na sua apostila. Pode fazer do jeito que vocês quiserem, mas tem que ser reta. E pode usar outros pontos também. Não precisa ser o A e B, não. Tem que ser reta ou inclinada, assim? Nossa, não ficou mais torto do que... Deixa eu te falar, pode não ser nada dessa forma, mas pode ser reta também. É, agora tá reto. Não. Aí. Pronto. Pronto? Sim. Olha só, aí vem a pergunta. Quantas retas podem ser traçadas passando por esses 2 pontos? Por quê? Gente, passando pelo ponto A e pelo ponto B, eu posso traçar quantas retas? Como assim? Como assim? Dentro desses 2 pontos aqui, em cima desses 2 pontos aqui, ó o cursor do mouse, eu posso passar quantas retas? 1, 2, 3, 4, 2? Hã? 2? Uma só, gente. Por A e B eu posso passar só uma reta. Ah, é por dentro. Entre 2 pontos, só posso passar uma reta. Entre 2 pontos distintos, eu só posso passar uma reta. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Sim. Olha só, plano. Plano é a ideia da tampa da mesa, do caderno e tudo mais, certo? Um plano é infinito. Isso significa que ele é limitado em todas as direções. Para representar uma parte dele no papel, usamos geralmente a figura de um paralelogramo. Olha só, aqui do lado, ó, o cursor. Isso aqui é a representação de um plano, certo? Certo. E nomeamos com letras gregas maiúsculas, como alfa, beta, gama, entre outras. E para dar nome ao plano, a gente usa as letras gregas, tranquilo? Sim. Ótimo. Quando tratamos de reta, algumas noções são importantes. Agora vamos passar aqui, ó. Segmento de reta. Hã? Vitor Hugo, é para copiar aquele negócio lá de quantas retas podem ser traçadas? Sim, depois vocês copiam, eu volto lá. Segmento de reta e semi-reta. Menina, o que é segmento de reta? Segmento de reta é uma parte da reta delimitada por 2 pontos. Tá vendo nesse exemplo aqui do mouse? Sim. Bota no Tá vendo que não tem uma setinha aqui na frente e nem aqui do fundo? Sim. Significa que isso aqui é o quê? Um segmento de reta, uma parte da reta. E é representado por um traço em cima de 2 pontos. Por exemplo, o segmento AB com um traço em cima. Ou o segmento BA com um traço em cima. Tranquilo? Sim. Como assim traço em cima? Esse tracinho aqui em cima da letra, ó. Tá, mas o que tem a ver ele? Quer dizer que ele é segmenta? Quer dizer que ele é segmento de reta, ou seja, que ele é um pedaço da reta. Ah, tá. Tranquilo? Tranquilo. Olha só, se prolongarmos um segmento de reta infinitamente a partir de uma de suas extremidades, obtemos uma semi-reta. Ó, nesse caso de cima aqui do segmento, ele não tem continuidade, ou seja, ele não tem setinha nem para a direita nem para a esquerda, tranquilo? Sim. Porém, quando eu observar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, ST, você tá vendo?
Sim. Todo mundo tá vendo essa reta laranja aqui? Sim. Olha, essa parte dessa reta S não tem setinha, mas a partir de T tem essa setinha aqui, tá vendo? Aham. Aí ele deixa de ser segmento de reta. Ele passa a ser o quê? Semi-reta. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Sim, tranquilo. Segmento de reta tem começo e fim. Semi-reta só tem começo, certo? Sim. Certo. Vamos lá. Retas paralelas e retas concorrentes. O que são retas paralelas? São aquelas que não se cruzam. São aquelas que não se cruzam, que não têm ponto em comum. Por exemplo, a reta V e W. Tranquilo? Tranquilo. Aham. Retas concorrentes são aquelas que se cruzam, que têm um ponto em comum. Essas são as retas concorrentes, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Quando as retas se cruzam e formam 4 aberturas, olha só, essa abertura aqui, essa e essa, formam 4 aberturas de mesma medida, de mesmo tamanho, além de ser concorrentes, essas retas também são o quê? Perpendiculares. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Perpendiculares. Paralelas, não tem ponto em comum, não se cruzam. Concorrentes, tem um ponto em comum, se cruzam. Mas, ó, as aberturas delas são diferentes. Essa abertura aqui do mouse é maior do que essa abertura aqui que eu tô fazendo agora, tá vendo? Isso são retas concorrentes. Já retas perpendiculares, elas se cruzam e formam 4 ângulos com a mesma abertura. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, esse e esse. É como se formasse uma cruz certinha, tá vendo? Tranquilo, meninos? Ô, tio, Oi. sabe essa cruzinha que tem? Ah, Tem aí? Eu sabe as ruas tem tipo as de vir carro ali. sim, sim. Tá certo. Olha só, vocês queriam copiar essa resposta aqui? Sim. Copie para mim, por favor. Pronto? Não. Eu mando no grupo, eu tirei um print. Tirou o print? Sim. Ótimo, então manda no grupo dos meninos. Meninos, por hoje é só. Eu quero que vocês façam para a próxima aula, para quinta-feira, porque amanhã não tem aula. Para quinta-feira, o exercício da apostila, caderno de atividades do 1 ao 7. Do 1 ao 7, página 58 e 59. Peraí, você pode repetir? Apostila. Uhum. Apostila ou caderno de atividades? Apostila, páginas 58 e 59. Beleza. Do 1 ao 7. Anotado. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Até mais, gente. Até quinta-feira. Bom dia para vocês. E quinta-feira a gente tem. Ô, tio, por que amanhã não tem aula? Hã? É porque amanhã não Que tem amanhã a não tem matéria aula? dele. Amanhã não tem matemática. Uai. Mas amanhã Pera, amanhã é quarta? é quarta. Então, Eu tô achando que hoje é segunda. a Eu tô achando Elza, que hoje é segunda. Ela gravou a aula dela? Podem Não, acho que não. na aula. Não, Que dia? ela nem Até mandou. quinta-feira. Certo? não tem aula dela hoje, Que dia que teve aula dela? Gente, hoje tem que aula? Hoje tem Não a teve aula Rafaela, dela, vai ter às amanhã. 10h30. Hoje só a Rafaela que tem. Não é? Gente, tchau. Pode sair da sala. Tchau. 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 Tira de gravar. Tira de gravar.
O, E, A, João Pedro. O. Menino, sai da sala, estão gravando. João Pedro, sai da sala, por favor.